Logo no primeiro dia do mês é comemorado o Dia da Mentira, onde as brincadeiras e as mentiras são aceitáveis. Dia 21 é dia de Tiradentes. A maioria das pessoas sabe porque é um dia de folga para os trabalhadores e os estudantes podem acordar mais cedo e ir ao cinema. Dia 22 é o dia do descobrimento do Brasil. E dia 23, uma festividade que eu desconhecia, é o Dia Nacional do Livro. Eu não conheço, sei que elas se localizam no estado de Minas Gerais e com certeza são ricas em história, então eu pretendo conhecê-las. Em relação ao legado que essas datas deixaram, enquanto que o Dia da Mentira é um dia em que as pessoas incorporam a mentira como brincadeiras, dia 21, dia de Tiradentes, é lembrado só por ser mais um feriado. E eu não sou muito ligada a datas, eu amo história, eu acho que mais do que você saber que dia 21 é uma homenagem a Tiradentes, o importante é você saber o porquê, qual a importância dele para a história do nosso país. Ele foi um mineiro, trabalhou como dentista, por isso o nome Tiradentes, trabalhou também como militar e foi um ativista na época do Brasil colonial, um dos principais nomes da Inconfidência Mineira, que foi uma revolta contra a coroa portuguesa. E o legal de você estudar, de você entender, é você descobrir também como a nossa cultura tenta mitificar os nomes da história, apresentando Tiradentes, por exemplo, como um cristão resignado que lutou e morreu por seus ideais, não tirando o mérito dele, ele lutou sim na causa da Inconfidência Mineira, mas ele não era perfeito, ele, segundo relatos históricos, tinha escravos, era uma pessoa mal-humorada e difícil de se lidar. Mas ainda assim é uma personalidade histórica e é tido como um herói nacional. Dia 22, dia do descobrimento do Brasil. Descobrimento está até caindo em desuso. É inadequado você falar em descobrimento quando, na verdade, Pedro Álvares Cabral chegou aqui com as frotas portuguesas, o Brasil já era habitado pelos índios, então dia 22 de abril de 1500 é só o marco do início do processo de conquista das nossas terras pelos portugueses, e os desdobramentos dessa conquista é simplesmente a nossa história, são simplesmente a nossa história. Já de 23 poderia deixar um legado maior, um legado de fato, na verdade. A mídia, a televisão poderia incentivar o ato da leitura, já que no dia da mentira as pessoas mentem, no dia do livro deveria ser incentivado a ir às bibliotecas, emprestar livros, trocar livros com amigos. Afinal, é através da leitura que nós temos a oportunidade de conhecer o mundo sem sair de casa, a oportunidade de nos comunicar melhor também. E outra pergunta é se eu acredito no progresso e no desenvolvimento do meu país. É uma pergunta um tanto polêmica, porque ela pode ser analisada seguindo vários aspectos. Mas, no geral, eu acredito sim no progresso e no desenvolvimento do meu país. Um exemplo de como nós estamos progredindo foi o recolhimento de mais de 1,5 milhão de assinaturas contra o mandato de Renan Calheiros. O que são aquelas pessoas que ainda associam a política à sujeira, à corrupção, quando na verdade não é isso.
Elas levantam a bandeira de que detestam política e não querem fazer política, mas o fato de se negar a política já é por si só um fato político. Há ainda aqueles que se silenciam ou por descrença devido à situação caótica do nosso país em relação à educação, à saúde, à segurança, e aqueles que têm um receio ao falar em fazer política, porque ainda há um mito em relação ao que é e como se faz política. Política não, para se fazer política não precisa entender de Constituição, não é necessário, não há necessidade de se falar em política partidária, porque política é muito mais do que isso. E há ainda aqueles que não só acreditam, mas lutam por suas ideologias. Ano passado houve a greve estudantil, não eram só professores e servidores na luta por uma educação de qualidade. Os estudantes foram às ruas, não só universitários, mas secundaristas, como os alunos do Colégio Pedro II. Fomos às ruas, fizemos barulho e mostramos que juntos nós somos fortes, que o que a gente quer é uma educação para todos. Nós não aceitamos mais o nariz de palhaço que alguns dos nossos representantes tentam colocar na gente, muitas vezes conseguem. Eu gosto de uma frase positivista que diz que não há progresso sem ordem. Então talvez seja isso que esteja faltando na nossa sociedade, sabermos nos ordenar melhor. Não, o que me incomoda também são pessoas que tentam comparar o Brasil a superpotências mundiais sem levar em consideração o nosso passado. O nosso passado foi de uma colonização, de exploração, e isso é possível enxergar rastros disso até hoje, como o racismo, como o machismo, mas aos poucos a gente está deixando esse preconceito de lado. E um ponto que nós temos a favor são as redes sociais. Na época da ditadura militar, a imprensa era altamente censurada, as pessoas eram reprimidas, e hoje em dia, através das redes sociais, a gente tem um espaço para mobilizar, para planejar, curtir, compartilhar e comentar. Não acredito que seja suficiente, mas se cada um está fazendo a sua parte, isso que é o importante. Eu não acredito no ideal de uma sociedade perfeita, mas eu acredito que a gente possa lutar sim por uma sociedade mais igualitária, mais democrática, e conversando com os nossos vizinhos, com os nossos familiares, com os nossos amigos, a gente também está colaborando, afinal é discutindo, é conversando, é sabendo ouvir, é falando que a gente cresce e que a gente começa a refletir sobre o que a gente quer pra gente, para as futuras gerações. O progresso é um processo lento, não é instantâneo, muitas gerações vão ter que lutar não só para que o progresso se dê de fato, mas sim pela manutenção dele. E o que está faltando é isso, a gente se conscientizar, saber da importância que cada brasileiro tem na construção de um país de todos, para todos e por todos. E é isso, a gente se conscientizando, a gente pode fazer mais, a gente pode fazer melhor, e vamos mostrar para aqueles que não acreditam que nós não somos apáticos à política, e que quando a gente quer, a gente sabe fazer barulho e sabemos lutar pelo que a gente acredita.